Mercado financeiro, quando a gente fala de investimento, day trade, swing trade, position trade, existe uma diferença muito grande entre aquele que vai levar como uma profissão e aquele que vai levar como um hobby, né? Muito prazer, me chamo Luiz Russo, esse aqui é o canal da TradeStar, seja muito bem-vindo. Antes da gente ir pro conteúdo, já se considere se inscrever, deixa o seu like e ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Bom, na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês um tema, né, que é a diferença entre hobby e profissão dentro do mercado financeiro, mais voltado para o trade, que é a área onde eu busquei me especializar. Bom, quando a gente fala de day trade, swing trade, position trade, tem muitas pessoas que entram no mercado querendo levar o mercado como uma profissão, mas a forma como ela interpreta, a forma como ela age perante o mercado é de uma forma amadora, de uma forma como se fosse levar como um hobby mesmo. Então a gente precisa diferenciar o que é um trader profissional do trader que leva o mercado como hobby, né? Mais voltado a gerenciamento, porque todo trader profissional, ele é gestor de risco, né? Então todo momento ele está gerindo os riscos dele no mercado. Bom, então vamos nessa aqui. Eu queria trazer aqui alguns pontos que diferem ali um trader profissional de um trader amador e como você pode trabalhar em cima desse ponto. Para você, de repente, quer levar o trade como uma profissão mesmo, incluir ele ali numa das suas fontes de renda e se tornar ali um profissional na área. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o trade ele é só uma ferramenta, né? Muitas pessoas acham que o trade é ele que vai te enriquecer. E não, o trade ele é apenas uma ferramenta para você fazer dinheiro. E de médio e longo prazo, se você não souber trabalhar esse dinheiro, você vai acabar devolvendo tudo para o mercado. E essa é a dura verdade que eu tenho para te trazer. O day trade é curto prazo, é uma modalidade de extremo risco, né? Então o day trader ele está assumindo riscos diariamente, riscos constantes. E se você não tiver um gerenciamento para trabalhar esse capital, você vai acabar devolvendo tudo para o mercado. E isso é estatístico. Não é à toa que a maioria dos traders mais perdem dinheiro na bolsa do que ganham. E um ponto importante, você pode até ter perdas no mercado, e você vai ter em algum momento. Mas o trader profissional, ele vai trabalhar aonde, dentro de um cenário onde ele tem perdas, ele consegue fechar positivo. E detalhe, esse capital ele alocar em outras estratégias. De repente, investir, né? Então, hoje, o trade ele é apenas uma ferramenta para complementar e você conseguir construir capital. Para quê? Para você investir, né? Seja ali em ações, em fundos imobiliários, enfim, você fazer investimento. Então, a gente usa o trade como renda ativa. O que é uma renda ativa? É a renda que exige um trabalho direto. Então, você vai se esforçar, você vai analisar o mercado, você vai operar. E aí, com o dinheiro que a gente faz no trade, a gente vai investir muitas vezes esse capital, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. E é essa que faz a diferença entre um trader profissional, uma das, né, que faz de um trader profissional de um trader amador. Porque o trader amador, ele quer enriquecer com day trade, ele quer enriquecer com trade. Então ele quer fazer dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. O trader amador, ele só pensa em ganhar dinheiro. Ah, quanto que eu posso fazer de lucro com capital X? Quanto que eu preciso ter em conta para fazer um capital Y? E ele só entra para ganhar. Ele não entende que o mercado tem todo dia, ele não entende que o mercado vai dar oportunidades a todo momento. Ele só quer ganhar, ele só quer dar gain. Claro, num cenário ideal, todo mundo quer ganhar. Todo mundo que está no mercado financeiro quer fazer dinheiro. Só que o trade, ele é uma ferramenta que você tem que usar ele com responsabilidade. E o trader profissional, ele tem algumas estratégias que ele segue para conseguir fechar de forma consistente, se manter consistente no mercado a ponto de usar o trade como uma ferramenta e diversificar esse capital para construir riqueza no mercado financeiro. Então vamos lá. Primeiro ponto que diferencia um trader profissional, vou colocar aqui um trader pro, vamos colocar aqui, ó, um trader pro de um trader amador que leva como hobby. Primeiro ponto, planejamento. O trader profissional, ele não vai entrar direto no mercado, muitas das vezes. Ele tem todo um planejamento que ele estrutura e ele tem toda uma rotina antes de entrar direto no mercado para fazer suas negociações. Ou você que está querendo se profissionalizar no mercado, é importante que você tenha um planejamento antes de ir direto para o mercado, entende? Quando eu falo de ter um planejamento, engloba vários fatores, como, primeiro, entender qual mercado você está entrando, qual mercado você está sendo inserido, né? Qual mercado que você quer se especializar. Você quer ir para o mercado de ações? Você quer fazer trade em moedas? Você quer fazer trade em commodity, né? Você quer fazer trade em cripto? Qual mercado? Você precisa entender, você precisa estudar o mercado que você está querendo se inserir. Tem muita gente que entra para operar e não sabe ao certo o que está operando, o porquê de estar operando aquele ativo, e isso faz toda a diferença. O segundo ponto também é o horário, definir um horário de operação, né? Então, o trader profissional, ele tem uma rotina dentro do mercado. Então, o que diferencia um trader amador de um trader profissional é a falta de um planejamento, né? O mercado não sabe, né? Não sabe qual mercado está sendo inserido. E eu falo porque eu já conversei com muitas pessoas que estão dentro do mercado e que estavam começando. E aí eu perguntava, o que você quer operar? Não sei, o que dá oportunidade, entende? Tá errado? Não.
Em partes não. Só que, porque o mercado ele dá oportunidade a todo momento. Não tá errado de você querer operar o que dá oportunidade, desde que você esteja preparado para aproveitar aquela oportunidade. Muitas das vezes, o trader amador, ele quer só ganhar, ele só foca no lucro. Saiu uma notícia falando que o Bitcoin vai subir tantos por cento. Já tá comprando. Não faz uma análise técnica, não faz uma análise fundamentalista, não olha a fundo as notícias, não olha um dado econômico, não olha um balanço de uma empresa, entende? E aí isso acaba virando um game, né? Muitas das vezes quem está começando no mercado leva o mercado como um jogo, né? E o trader profissional, ele entende que o mercado, ele exige preparo, ele exige estratégia, ele exige paciência, entende? Então quando a gente fala de horário, a gente fala de rotina. Então muitas das vezes o trader amador, ele opera qualquer horário. Abriu o gráfico ali, nem olha análise nem nada. Viu que tá subindo o preço, já tá comprando, tá caindo, tá vendendo, entende? Outro ponto também, setup. O trader profissional, ele é um executor. Ele sabe o momento de entrar, o momento de sair, aonde ele vai colocar o loss, onde ele vai colocar alguém. O trader amador não. O trader amador, aquilo que eu falei, ele viu que o preço tá subindo, tá com uma força compradora, ele tá entrando, viu que o preço tá caindo, ele tá vendendo. Stop, nem pensa no stop. Ele só entra primeiro na operação. Depois ele arrasta o stop na região. Não verifica lote, não tem um limite de ganho, não tem um limite de perda. E aí eu entro no ponto principal que difere um trader profissional de um trader amador, que é a gestão. Gestão de risco. Esse é o ponto principal de todos. Todos que eu listei aqui, esse é o ponto principal que difere um trader pro de um trader amador, tá? Todo trader profissional, ele é um gestor de risco. Quando ele vai se posicionar numa operação, ele tem ciência que ele está assumindo o risco, ele vai estudar quais são os potenciais riscos daquela operação e como que ele vai se posicionar, qual que é o limite de perda que ele pode ter naquela operação. Tá, se eu for entrar nesse trade agora, tá dando um setup, ele tá operando dentro do horário, se o mercado for contra, quanto que eu me permito perder? Quais são as possibilidades do mercado vir e me estopar nessa região? Então, o trader profissional, ele não vai olhar só para o ponto de entrada de uma operação, ele vai olhar para um alvos até onde o preço pode ir, regiões onde ele pode se proteger, sempre pensando nisso. O trader profissional, ele está mais preocupado com o tanto que ele pode perder. O ganho ele vem como consequência. Então, essa é a principal chave que difere ali um trader amador de um trader profissional. É você pensar que é um mercado de risco, a cada trade que você está entrando, você está assumindo risco para si mesmo. E aí, como que você vai trabalhar em cima disso? Ah, mas se eu entrar naquele trade com um lote maior, eu posso ter um retorno maior, Russo. Claro, mas se o mercado for contra e você tomar um stop na mesma moeda. E aí? Como que vai ficar seu emocional? Como que vai ficar sua conta no final das contas, né? No final do dia, no final do pregão. Então isso é importante colocar em pauta. Então, o trader profissional, trader pro, vamos colocar aqui, além dele ter todo esse planejamento, né? Ele tem ali o horário, ele sabe qual mercado ele está sendo inserido, ele tem um setup, o principal de tudo, ele tem a gestão que vai proteger ele. Então esses são os pontos principais que diferem um trader profissional de um trader amador. O trader amador vai contra tudo isso. Ele não vai ter um planejamento, ele vai operar em qualquer horário, qualquer ativo, né? Isso aqui é importante também, ativo, ó, que se enquadra no mercado, né? Então um trader profissional, ele já vai saber quais ativos ele vai operar. O trader amador, ele vai operar tudo, não tem um setup, né? Vai entrar em grupinhos de calls de operação para pegar calls de operação, quem nunca, né? Que tá começando no mercado, entra lá no grupo do WhatsApp para pegar call de operação. Todo trader profissional, ele é 100% autônomo. Ele tem um planejamento, ele tem uma estratégia, ele tem uma gestão, tá? Então se você tá começando agora, foca nesses pilares, tira um tempo para estudo, monta um planejamento para você começar com o pé direito e conseguir construir uma consistência dentro do mercado. E claro, usar o trade como uma ferramenta para você fazer dinheiro de forma estratégica, de forma profissional. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima. Se você quer sair do modo espectador e fazer parte de uma comunidade que realmente estuda, opera e evolui todos os dias, a tribo está aberta para você. Link na descrição e te espero lá dentro.